Bom, gente, depois desse momento inicial, onde a gente aprendeu a reconhecer uma equação diferencial, classificar uma equação diferencial, reconhecer uma solução de uma equação diferencial, ver condições de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais, agora a gente começa a tentar resolver algumas equações diferenciais, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar equações de primeira ordem e seus vários tipos, né, digamos assim. Podem até aparecer equações de ordem maior aqui, mas em princípio a gente vai sempre trabalhar com equações de primeira ordem, tá certo? Então, o primeiro tipo que a gente vai estudar são equações diferenciais chamadas de variáveis separáveis. Então, vamos nessa. Equação de primeira ordem. Nesse restante da unidade, a gente vai sempre estudar equações de primeira ordem. Eventualmente, podem aparecer algumas de ordem maior, mas o foco são equações de primeira ordem. Equações de ordem superior, 2, 3, assim sucessivamente, vão aparecer a partir da próxima unidade. Então, equações diferenciais, né, de primeira ordem. Bom, e daí alguns tipos se destacam. Por exemplo, variáveis separáveis, equações de variáveis separáveis. Uma equação ela é de variável separável quando ela é desse tipo aqui, ó. dx dt igual a g de t h de x, certo? Onde g e h são duas funções definidas em intervalos, digamos, i1 e 2 intervalos da reta, respectivamente, tá certo? Claro que, como a gente já mencionou antes, uma solução para esta equação aqui simplesmente é uma função, sei lá, digamos, x igual a x de t, tal que dx de t dt é igual a g de t, h de x de t, né? Para todo t pertencente a algum intervalo i, que é o domínio da x, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de variáveis separáveis. A ideia é que você consegue separar mesmo as variáveis, ó. Eu consigo perfeitamente identificar quem é essa função aqui que só depende de t, quem é essa função aqui que só depende de x. T aqui é a variável independente, x é a variável dependente. Eu consigo separar essas duas funções aqui, tá bom? A primeira coisa é a gente procurar, dada uma equação de variáveis separáveis, a gente procurar soluções constantes dessa equação. Primeiro vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos, ó. dx dt igual a t x ao quadrado. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis. Aqui, claramente, quem é g de t? G de t é t. Quem é h, né? h de x. X ao quadrado. Certo? Essa equação aqui, ó. Por outro lado, dx dt igual a t ao quadrado mais x ao quadrado. Essa equação aqui ela não é de variáveis separáveis. Ela continua sendo uma equação diferencial de primeira ordem, mas não é de variáveis separáveis. Ela é de primeira ordem porque a derivada aqui tem a ordem de derivação é 1, né? Mas ela não é de variáveis separáveis. Eu não consigo obter uma função que dependa só de t e outra função que dependa só de x. Sei lá, suponha que eu coloque aqui o t em evidência. Aí aqui vai ficar t mais x ao quadrado sobre t
Essa função aqui, beleza, ela depende só de t, mas essa aqui não depende só de x. Digamos que eu queira colocar agora o x em evidência, x ao quadrado em evidência. X ao quadrado, aí aqui fica t ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Essa função aqui ela depende só de x, mas essa aqui não depende só de t. Eu não consigo, certo? Então essa equação aqui não é de variáveis separáveis. Claro que aqui a gente está usando a variável independente como t e a variável dependente como x, mas pode aparecer de outra maneira. X e y, então eu posso ter uma equação do tipo assim, ó, dy dx igual a g de x, h de y, por exemplo. Nesse caso, x é só questão de notação. X é a variável independente, y é a variável dependente. Fato é que esta função aqui, ela depende só da variável independente e esta função aqui, ela depende só da variável dependente. Essa equação continua sendo de variáveis separáveis, eu só mudei a notação. Dependendo do problema, pode aparecer assim, de um jeito ou de outro. Bom, como eu estava dizendo, a primeira coisa é procurar soluções constantes. Soluções constantes das equações de variáveis separáveis. Ó. Primeira coisa, suponha que G é não identicamente nula. G é não identicamente nula em algum intervalo I1. Certo? Suponha que ela é não identicamente nula. Agora eu vou pegar a função constante. Ó. X de t é igual a um certo A, com t pertencente a I1. Veja, h de A igual a zero, isso aqui implica que x de t igual a A é solução da equação lá, né, dessa equação aqui, ó, dx dt igual a g de t h de x em I1. Certo? Porque veja, ó, se x de t igual a derive. Então, quanto é dx dt? Dx dt é zero. Então, né, portanto, zero é igual a dx dt, que é igual a g de t vezes h de a. Mas eu não estou dizendo que h de a é zero, então isso aqui é zero, zero vezes g de t, isso aqui dá zero. Então, se h de a for zero, x de t igual a A é solução dessa equação aqui, de variáveis separáveis. A recíproca também é verdadeira. Ou seja, se uma função constante x de t igual a A for solução desta equação aqui, então h de A tem que ser zero. Digamos assim. Agora, se x de t igual a A for solução, agora a solução desta equação aqui, então o que acontece? Novamente, quando eu derivar isso aqui vai dar zero, né? Então fica zero igual, não estou dizendo que a solução é porque satisfaz a equação, então fica g de t, h de x de t. Esse zero aqui foi quando eu derivei isso aqui, né? Porque do lado de cá dx dt, derivada da constante, zero. Só que isso aqui fica g de t. Quem é h de x de t? X de t não é a, então fica h de a. Ou seja, zero é igual a g de t vezes h de a. Mas eu estou supondo que g é não identicamente nula em I1. E eu estou dizendo que isso aqui é a solução em I1. Certo? Então é porque ó, g de t, h de a é zero, sendo que g de t não pode ser zero. Então quem é que tem que ser zero? H de a. Isso implica que h de a tem que ser zero. Então o que acontece é o seguinte, uma função x de t solução desta equação aqui, se somente se ela for raiz da equação h de x igual a zero. Deixa eu tentar escrever isso. As soluções
Resumindo, o que a gente tem é isso. As soluções constantes de h de dx dt igual a g de t h de x são as raízes da equação h de x igual a zero, certo? Então, procure soluções constantes de uma equação de variáveis separáveis. Basta calcular as raízes dessa criatura aqui. Se não tiver raiz, não tem solução constante, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos. Esse exemplo aqui, ó. dx dt igual a t menos t x ao quadrado. Determine as soluções constantes dessa moça aí. Claro que isso aqui eu posso escrever assim, né? T 1 menos x ao quadrado. Aqui eu posso identificar facilmente g de t igual a t, h de x igual a 1 menos x ao quadrado. Então essa equação é uma equação de variáveis separáveis, certo? Então quem são as soluções constantes? De acordo com o que a gente viu anteriormente, as raízes dessa função aqui. Então basta pegar e fazer h de x igual a zero. H de x igual a zero, se somente se 1 menos x ao quadrado igual a zero. Se somente se x ao quadrado igual a 1, se somente se x igual a mais ou menos 1, certo? Então, as funções x de t igual a 1, x de t igual a menos 1 são as soluções constantes dessa equação aqui, não tem nenhuma outra. Não tem nenhuma outra função constante que satisfaça essa equação aí, exceto essas duas, certo? Se a função h não tiver raízes, então a equação não tem soluções constantes. Ó. Por exemplo, isso aqui, dx dt igual a 4 mais x ao quadrado. Aqui a gente pode facilmente ver que g de t é constante igual a 1, h de x é 4 mais x ao quadrado. Quem seriam as soluções constantes? As raízes dessa moça aqui. Então, eu faria h de x igual a 0. Mas isso aqui é igual a 4 mais x ao quadrado. Agora, x ao quadrado mais 4 igual a 0, tem solução real? Não tem. Então, não existe nenhuma função real que satisfaça constante, né? Nenhuma função real constante que satisfaça essa equação aqui, certo? Porque aqui eu teria x ao quadrado igual a menos 4, raiz quadrada de número negativo não é um número real, não tem solução constante, certo? Agora, próximo passo, encontrar soluções não constantes. Veja, a gente acabou de observar que as soluções constantes, quando existem, são as raízes da função h de x. Então, é de se esperar que ir reciprocamente, né? Se a solução é constante, é a raiz de h de x. Se h de x é zero, a solução é constante. Essa raiz é exatamente a solução constante que eu estou procurando. Então, é de se esperar o seguinte. Se h de x não for zero, então x pode não ser uma solução constante. É exatamente isso que acontece aqui, né? Tem um teoremazinho aí, ó. O teorema é o seguinte, né? Pegue lá, considere a equação, ó, dx dt igual a g de t vezes h de x. Aí agora eu vou supor que g é contínua. G contínua em I1, H' contínua.
H' é a derivada de H, né? Contínua em I2. Certo? E 1 e 2 abertos. Abertos da reta. Então, ó, se nessas hipóteses, de acordo com essas hipóteses, nessas condições, se x igual a x de t com t pertencente a algum i é uma solução não constante desta equação aqui, vou chamar ela de estrela. É uma solução não constante de estrela, então h de x de t tem que ser diferente de zero para todo t pertencente a i, tá certo? Para todo t pertencente a i. A prova desse teorema aqui é imediata, porque, de acordo com o que a gente viu antes, é exatamente o que eu falei, né? Quando o h de x for zero, a solução é constante. Então, se eu estou dizendo aqui que é uma solução não constante, isso aqui não pode zerar, porque se zerar seria uma solução constante, de acordo com o que a gente viu antes. Prova desse teorema. Mais interessante do que a prova desse teorema é exatamente usá-lo para encontrar soluções não constantes de uma equação de variável separável. Como que a gente faz isso? Assim, ó. Bom, fixe aqui uma solução x igual a x de t com t pertencente a i, uma solução não constante de dx dt igual a g de t h de x, certo? Então, pelo que a gente acabou de ver, vamos escrever isso aqui de outra maneira, né? Isso implica que x' de t é igual a g de t h de x de t. Como isso aqui, a solução é não constante, pelo teorema, isso aqui tem que ser diferente de zero. Aí eu posso passar isso aqui dividindo. Então fica, isso aqui implica que x' de t dividido por h de x de t tem que ser igual a g de t. Certo? Já que esse trequinho aqui ele é diferente de zero. Guarda essa informação aqui. Guarda essa informação aqui, eu vou chamar de 1. Tá bom? 1 vai ser isso daí. Agora eu vou definir esse conjunto aqui, ó. Chamar de J. J vai ser o seguinte conjunto. X de t tal que t pertencente a i. J é um intervalo, né? X é diferenciável, em particular é contínua. T é um intervalo, então J é um intervalo, né? É o teorema do valor intermediário, isso daí. A imagem de uma função contínua por um intervalo continua sendo um intervalo. Então esse J aqui é um intervalo. Intervalo da reta, no teorema do valor intermediário, isso daí. Agora faço o seguinte, ó. H de x é diferente de zero para todo x pertencente a j, né? Porque H, o que eu estou dizendo é que H de x é zero para todo x pertencente a j, porque eu estou pegando só o x de t com t pertencente a i, x não pode ser, quer dizer, H não pode ser zero, porque x é uma solução não constante. Então isso aqui é diferente de zero. Então eu posso olhar para essa função aqui, ó. 1 sobre h de x. Certo? Essa função aí, ela tem que ser contínua em J. Beleza. Só que pelo teorema fundamental do cálculo, não, uma condição de integrabilidade, toda função contínua é integrável. Então, esta função aqui é integrável. Se ela é integrável, ou seja, admite uma primitiva, né? Em J, o que é uma primitiva? Agora sim, o teorema fundamental do cálculo. Alguém que, quando eu derivar, dá esta função aqui. Isso aqui é integrável. É integrável em J. Então, existe, eu vou chamar de H, né? Uma função H, tal que H' de x tem que ser igual a 1 sobre
H de x. Tá certo? Aqui com x pertencente a j. Então, ó, se eu derivar aqui, veja, vou fazer o seguinte agora. Vou apagar aqui. Então, eu vou derivar agora essa h aí, ó. H de x de t, isso tudo linha. Bom, a derivada de h a gente já acabou de ver que é 1 sobre h pequena, h de x de t, vezes, agora usa a regra da cadeia, né? X' de t. Isso aqui para todo x pertencente a j, certo? Tá bom? Agora, como a gente já tinha visto antes, ó, o que a gente viu antes foi que esse, só relembrando aqui, x de t sobre h de x de t, isso aqui é exatamente quem? G. Né? Lá do início, a solução, passei o h dividindo. Então, daí, dessas duas coisas, a gente tira que G é exatamente igual a isso daqui. Ó. Certo? A conclusão aí é que, portanto, h de x de t linha é exatamente igual a g de t, certo? Só que g é contínua. G não é contínua? Portanto, integrável. Então, ela admite uma primitiva. Digamos, g grande. G. Ou seja, G é alguém que quando eu derivar dá G pequeno. Só que pelo teorema fundamental do cálculo, duas primitivas de uma mesma função diferem por uma constante. Então essa G aqui eu estou dizendo que ela é uma primitiva dessa G pequena. Só que essa aqui também, ó, porque quando eu estou derivando essa função aqui, está dando essa aqui. Do teorema fundamental do cálculo, duas primitivas de uma mesma função diferem por uma constante. Portanto, o que a gente vai ter aqui, h de x de t tem que ser igual a g de t mais um certo k. Tenha em mente quem é todo mundo aqui, né? Essa h é uma primitiva de 1 sobre h pequeno, essa g grande é uma primitiva de g pequeno. Tá certo? Agora, h de x a gente já viu que não se anula em j. H de x é diferente de zero em j. Tá bom? Então, 1 sobre h de x também não se anula em j, né? Não pode, essa função aqui não pode ser zero. Agora, com isso, a gente conclui que essa função aqui ela não troca de sinal. Porque se ela trocasse de sinal, ela teria que passar pelo zero, o teorema do valor intermediário. Então, ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. Ou seja, monótona. Monótona, contínua, invertível. Então, essa função aqui ela tem uma inversa. Portanto, H também é. H também é invertível em J. H, né? H é alguém que quando eu derivar dá 1 sobre H. Invertível. Eu vou chamar de H til inversa de H em J. Agora eu pego essa inversa e jogo aqui, ó. Aqui fica H til, aqui fica H til. Então, o que acontece no final das contas, deixa eu escrever. Veja, eu tenho o seguinte, H de x de t igual a g de t mais um certo k. K aqui é uma constante real, né? H til é a inversa dessa H. Então, quando eu aplicar a inversa composta com H dá a identidade, não fica só x de t aqui. X de t é igual a H til de g de t mais k.
com k pertencente aos reais. Isso daqui é a solução não constante que eu estou procurando. Claro que é imediato ver que toda função desse tipo aqui continua sendo, toda função desse tipo com h til inversa de h em j, continua sendo solução da equação dx dt igual a g de t h de x. Então as soluções são todas desse tipo aqui, ó. Em suma, o processo aqui, a gente exibiu aqui explicitamente quem é a solução não constante que eu estou procurando. Esse processo aqui pode parecer complicado, mas não é. Em suma, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu não tenho a equação dx dt igual a g de t h de x. Procurei soluções constantes, beleza. Vou procurar agora soluções não constantes. Isso aqui é diferente de zero. Aí eu faço aqui um processo que eu chamo de separação das variáveis. A gente sabe que isso aqui não é um quociente, né? Só uma notação para a derivada. Mas por um processo chamado de separação das variáveis, eu posso escrever o seguinte, ó: dx sobre h de x igual a g de t dt. Isso aqui significa separar as variáveis. O que veio antes é interessante para a gente saber como isso aqui acontece, né? O que está acontecendo na verdade? O que está acontecendo é tudo aquilo que eu fiz antes. Exibir aquela x de t, né? Usando aquelas continuidades, aqueles intervalos lá. Mas em suma o processo aqui é esse. Agora eu integro, né? Integro aqui, ó. Viu? Por isso que é importante saber que 1 sobre h de x é contínua. Porque daí eu posso integrar. G não é contínua, eu posso integrar. Aqui vai surgir aquela primitiva da 1 sobre h e aqui vai surgir aquela primitiva da g. Então, quando eu integrar aqui, eu tenho h de x igual g de t mais um certo k. Certo? Veja, ó, o que está aparecendo aqui, ó, h é exatamente a primitiva de 1 sobre h. Agora o que é que faz? A inversa. Então, x de t é h til de g de t mais k, onde k aqui é uma constante real e h til é a inversa de h em algum intervalo. No caso lá eu chamei de j. Tá certo? Isso aqui é a solução geral desta equação aqui, ó. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Exemplos. Resolva a equação dx dt igual a x ao quadrado t. Certo? Solução. Bom, equação de variáveis separáveis, g de t é igual a t, h de x é igual a x ao quadrado. Quem são as soluções? Primeiro, busque soluções constantes. Quem são as soluções constantes? São as raízes dessa moça aqui. A única raiz aqui é zero. Então, a solução trivial, né? X de t igual a zero é a solução constante. Para soluções não constantes, h tem que ser diferente de zero. Daí eu separo as variáveis. Separando as variáveis, a gente fica com dx sobre x ao quadrado igual a t dt. Agora eu integro. Integra dos dois lados. Quem é integral, ó, integrando, isso aqui implica que a integral de dx sobre x ao quadrado é igual à integral de t dt. Quanto é a integral de 1 sobre x ao quadrado? É aquela parte de achar a primitiva, né? A integral disso daí dá menos 1 sobre x. Então isso aqui implica que menos 1 sobre x tem que ser igual a t ao quadrado sobre 2, né?
mais um certo K. Certo? Pronto, agora achar a inversa, quando a gente diz achar a inversa dessa função aqui, é só isolar o x aqui. Fazendo algumas continhas aí, eu posso isolar esse x aqui facilmente e encontrar x de t igual a menos 2 sobre t ao quadrado mais 2k, com k pertencente aos reais. Então, quem é a família de soluções, né, dessa equação aqui? É esta função aqui, que é a função identicamente nula, juntamente com essa aqui. Certo? Mais um exemplo. Esse outro exemplo, ó. Resolva dx dt igual a x t ao quadrado. Novamente, variáveis separáveis, g de t é igual a t ao quadrado, h de x é igual a x. As soluções constantes, h de 0 é 0, então só tem o x igual a 0, né? X de t igual a 0, solução constante. Separa as variáveis, dx sobre x é igual a g de t dt. Integra quanto é a integral de 1 sobre x, ln, né? Então, ln, eu não sei se o x é positivo ou negativo, tem que colocar um módulo aqui. Então, isso aqui, nossa, ln do módulo de x é igual, aqui o g é t ao quadrado, né? T ao quadrado sobre 3, né? T ao cubo sobre 3, mais um certo k. Agora, usar exponencial, fica o módulo de x igual a e elevado a t ao cubo sobre 3, mais uma constante. Agora, aqui tem que analisar, né? Quando o x for positivo, quando o x for negativo. Aqui o k, na verdade, é em cima. T ao cubo sobre 3 mais k. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a k. Chama essa aqui de k1. E elevado a k1 vezes e elevado a t ao cubo sobre 3. Se x for positivo, isso aqui tudo é positivo. Se x for negativo, isso aqui é negativo. Então eu coloco o sinal de mais ou de menos aqui nessa constante. Isso aqui não vai mudar. Então eu vou chamar simplesmente isso aqui de uma constante, sei lá, k. Então, x de t tem que ser igual a k e elevado a t ao cubo sobre 3, onde k é igual a mais ou menos e elevado a k1, dependendo se x for positivo ou x for negativo. Quando k for zero, eu tenho uma solução identicamente nula, que é a solução trivial ali, certo? Então, isso aqui é a solução geral desta equação aqui, certo? Beleza. Bom, por enquanto é isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, qualquer coisa, pergunta nos comentários. A gente continua na próxima aula. Um abraço, até mais.